No vídeo de hoje eu vou te contar mais um pedacinho da minha história que vai te servir aí de inspiração para você que quer transformar a sua vida. Tá, meus queridos? Então, assim, gente, quem me acompanhava no antigo canal lembra que eu contei sobre isso, né? Que eu já fui empregada doméstica. Aqui nesse canal eu ainda não tinha falado sobre isso, mas eu acho importante vocês saberem, né, quem eu sou e, mais importante, saberem quem eu fui, de onde eu vim. Isso é muito importante porque a minha história, ela prova que qualquer pessoa no mundo pode mudar a sua vida radicalmente, tá, gente? Então, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, tá? Então, assim, ó, isso já faz mais de 10 anos, tá, gente? E eu realmente sempre fui uma pessoa muito pobre, né? A minha família toda sempre foi muito pobre. A minha mãe também trabalhava como empregada doméstica. E, na verdade, nesta época que eu fui trabalhar, neste trabalho, a minha mãe saiu daquela casa que ela trabalhava e passou o trabalho para mim. Então, eu assumi a função que a minha mãe fazia. E nesta casa, eu trabalhava todas as tardes, de segunda a sexta-feira, eu trabalhava naquela casa, naquela residência. Mas a situação estava tão difícil naquela época que eu peguei outras casas para trabalhar no período da manhã. Então, em quinta e sexta de manhã, eu trabalhava em algumas casas, né? Em outras casas, para outras famílias, onde eu ia só uma vez por semana, ou às vezes a cada 15 dias. E no período da tarde, eu ia trabalhar naquela casa de família, né, gente? Onde eu estava ali fazendo o trabalho, né? Assumindo realmente a responsabilidade da casa no serviço ali, em todo o cuidado, né? Em lavar a louça, cuidar da roupa, da casa toda, tá? E assim, gente, é lógico que eu não gostava desse trabalho, tá, gente? Não tinha a ver com aquilo que eu queria para minha vida. Mas assim, era condizente com quem eu era. Porque eu era uma pessoa ali que estava consciente de ser pobre, sem ter feito uma faculdade, o que, que eu ia fazer da vida? Eu tinha que trabalhar naquilo que não exigisse, assim, um curso, uma faculdade, né, gente? Então aquilo era condizente com quem eu era naquele momento. E eu tinha, assim, gente, uma vida muito difícil. Na época eu era casada e tinha um filho, meu filho era pequeno, gente, ele era pequenininho, eu tinha que sustentar ele, né? E o meu marido, na época, hoje é ex-marido, ele trabalhava num trabalho simples também, que era a indústria de calçados. E ele ia trabalhar de ônibus e eu ia trabalhar de bicicleta. O detalhe é que nós morávamos num sítio, a 5 quilômetros da cidade. A gente não tinha carro, não tinha nada, a gente tinha bicicleta, né? Então, o meu ex-marido, né, ele fazia um trajeto a pé para chegar até o ponto do ônibus, pegar o ônibus e ir para outra cidade para trabalhar, tá? E eu tinha que ir de bicicleta. Então eu pegava a bicicleta, botava meu filho na cadeirinha da bicicleta. Vocês sabem como é que é, né? E aí eu andava aí cerca de uns 5 quilômetros todos os dias à tarde, né? E alguns dias eu ia também de manhã, eu ia lá, deixava o meu filho na creche, no centro da cidade, tá? Aí eu tinha que voltar um trecho né, um pedacinho do trajeto para chegar na casa que eu trabalhava. Então eu andava, na verdade, mais de 5 quilômetros, né, de bicicleta. Com chuva, com sol, caindo canivete, o que fosse, eu tinha que fazer, né, gente? E então foi um período muito difícil da minha vida, sabe? Mas como naquele momento eu passava por uma dificuldade financeira muito grande, aquele salário ele veio em boa hora, né, gente? Então eu tinha ali o meu salário fixo, mais aqueles aquelas faxinas que eu fazia, né, gente, nas outras casas. Então, aquilo foi mudando a vida financeira, né? Mas é claro que eu não estava feliz com aquilo ali. Não era o que eu queria para minha vida. Era condizente com quem eu era no momento, mas não com quem eu queria ser. Só que naquela época, gente, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não tinha esse conhecimento, mas eu tinha um objetivo. Eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia trabalhar na internet. Porque naquela época eu estava descobrindo a internet. Isso, gente, foi lá
no ano de 2008, por aí, 2008, 2009, mais ou menos nessa época, tá? Não lembro o ano exato. A internet não era uma coisa comum como hoje em dia. Eu estava descobrindo a internet. Eu estava descobrindo, tá, gente? Então aquilo era muito novo para mim. Gente, como assim? Tu vai ali no computador, tu procura qualquer coisa e tu encontra tudo, né? Tu tem informações do mundo inteiro dentro da tua casa. Olha que incrível. É claro que eu não tinha computador, tá? Eu não tinha. O celular não tinha internet como tem hoje em dia, tá, gente? Meu celular era aquele bem simplesinho, tá? Aquele tijolinho, né? Eu acho que era um Nokia, gente, sei lá. E não tinha internet. Mas eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia trabalhar na internet. Mas o que eu ia fazer na internet, gente? Eu não tinha ideia. Mas eu sabia, eu coloquei na minha cabeça, eu tomei a decisão, vou trabalhar na internet, mas não sei o que eu vou fazer, mas vai ser ali. Eu vou ter o meu computador, meu notebook, sei lá, né? E vou trabalhar sentada ali numa cadeira, né? Na minha cadeira aqui giratória, com a minha mesa bonita. Vou trabalhar no meu escritório em casa, tá? Esse cômodo que vocês veem aqui, que é o meu escritório, que fica na minha casa, né, gente? Vocês já viram aqui a mesa, tem um móvel aqui atrás, tem a estante de livros, né, que aparece aí nos outros vídeos. Enfim, aqui é meu escritório. Então, isso era uma decisão que eu tinha tomado. Mas, gente, eu não tinha nada. Nem uma mesa de escritório, nem computador, nem cadeira, nada, eu não tinha nada. E nem conhecimento. Eu não tinha nada, eu não sabia mexer no computador. Eu não sabia mexer na internet. E eu nem sabia o que se fazia na internet. O que se faz ali. Mas, enfim, eu tomei uma decisão, ok. Mas assim, gente, o que eu fazia? Eu estava trabalhando como doméstica e eu tinha que usar aquilo a meu favor. Mesmo sem ter o conhecimento que eu tenho hoje, eu comecei utilizando a imaginação, eu utilizava a lei da atração sem saber. Porque a lei da atração, ela sempre funciona. Ou a seu favor ou contra você, mas ela sempre funcionou em todos os tempos. Isso não é uma coisa de agora, tá, gente? Só está sendo conhecida recentemente, mas isso sempre funcionou, né? Então, o que eu fazia? Eu tinha decidido que eu ia ganhar dinheiro na internet, né, gente? Então, obviamente, eu ia deixar de ser empregada doméstica. E eu sabia que eu ia ganhar dinheiro. Então, eu usava aquilo como um laboratório na criação do meu personagem, embora eu não soubesse disso. Eu observava o que as pessoas faziam. Eu sempre fui muito observadora, então eu ficava prestando atenção como é que eles tomavam café. Eu trabalhei na casa de uma moça, e aí, enquanto eu fazia o trabalho, sabe, gente, ela sentava na mesa, tomava o cafezinho dela, abria o jornal. Naquela época ainda se usava, né, abrir o jornal, sabe? Hoje em dia a gente acaba vendo tudo no celular, ali no computador, as notícias do dia a dia, né? Mas naquela época ainda era muito comum você receber o jornal em casa. O entregador ia lá de madrugada, deixava o jornal na porta, né? Então ela fazia assim. Então eu prestava atenção nisso. Ah, olha só. Tipo aquela coisa de novela que a gente assistia antigamente, que hoje a gente não assiste mais novela, né? Mas a gente já assistiu muito, né, gente? Então ela sentava na mesa, tomava o cafezinho dela e ela abria o jornal. Eu achava isso muito interessante. E eu prestava atenção em como que ela fazia compras. Ela não fazia uma compra grande, como era de costume. Nós éramos pobres, né, gente? A gente ia lá e fazia aquela comprona, sabe, de mês, assim, que enchia o carrinho, e era uma vez só, né, que ia no supermercado uma vez por mês. Mas aquela moça não. Ela pegava o carro, ela ia para outras cidades, ia nos mercados mais, assim, os mercados mais que tinham mais opções de marcas, os mercados melhores, vamos dizer assim, né? E até mais caros. E ela ia lá e ela fazia compras. E eu notava, né, pelas sacolas do supermercado, né, o nome do mercado. Eu achava aquilo tão interessante, tão diferente. Diferente da minha realidade, tá? Então ela ia lá e comprava o que ela achava que precisava. Na verdade, ela fazia o que eu faço hoje, tá? Eu acho que eu aprendi com ela. Ela ia no mercado, aí vou no mercado. Vou no supermercado, mas ela não levava a lista, né? Ela ia lá e ia passando as prateleiras. Acho que isso aqui não tem em casa, daí ela pegava.
Aí, quando ela chegava em casa, tinha já 2, 3 daquele produto, mas era assim que ela fazia. Às vezes eu também faço isso hoje em dia. Eu nem sei o que tá faltando, só vou lá e compro, né? Então, eram coisas que eu ficava observando. Então, eu fui utilizando essas casas de família como um laboratório, não para aprender a ser doméstica, para aprender a ser uma pessoa bem-sucedida. Laboratório, gente, tá? Criação de personagens sem saber o que eu estava fazendo. Né? E aí eu observava o que elas compravam em termos de louça, roupa de cama, toalhas, como é que era, sabe? Porque eu estava dentro da casa da pessoa, enquanto eu ia fazendo o meu trabalho, eu ia observando. Então eu observava as compras de mercado, tá? Porque eu queria guardar as compras, né? Eu observava o que eles tinham na geladeira, porque eu ia limpar a geladeira, né? Eu observava, então, o que elas utilizavam na cama, né? Os lençóis, enfim. Tudo isso, gente. E aí, o que eu pensava? Tá aí, gostei disso aqui. Quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar isso aqui. Ó, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer assim. Aí, quando eu tiver dinheiro, então eu tinha na minha cabeça, gente, que eu ia ter dinheiro, que eu ia poder fazer o que elas faziam. O que aquelas pessoas faziam. Ah, o fulano fez um passeio lá em tal lugar. Eu pensava, tá aí. Quando eu tiver dinheiro, também vou fazer esse passeio. Gente, na minha simplicidade e até na minha ignorância a respeito de lei da atração, né, eu estava utilizando isso a meu favor. Porque eu estava sendo ignorante ali a respeito de lei da atração, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso lá naquela época, né? Mas eu estava ali utilizando aquilo que eu falo para vocês hoje. Usa a imaginação, decide o que tu quer, escolhe o teu destino e deixa a vida trazer isso para você. Foi o que eu fiz. É claro que, como eu não tinha conhecimento, isso demorou muitos anos até eu chegar onde eu estou hoje, aqui no meu escritório, com o que eu tenho hoje, né, gente? Com o estilo de vida que eu tenho hoje demorou muito, porque eu não tinha conhecimento, como já falei para vocês, né? Toda aquela história de estar na igreja e tudo mais que eu contei no outro vídeo. Então, tudo isso foi atrapalhando, né, o meu destino. Foi ali me desviando. Só que, como aquilo era muito forte dentro de mim, aquela decisão era tão intensa que eu tinha tomado, eu vou trabalhar na internet, eu vou ganhar dinheiro na internet. Aquilo era tão forte dentro de mim que toda a minha vida ela foi, sabe, o universo, é como a gente diz, parece que o universo ele foi rearranjando as micropartículas até criar este cenário para mim. E por isso que eu digo, coloca na tua cabeça o destino que tu quer e deixa a vida fluir. Não precisa de esforço. Quando tu tem o conhecimento, não precisa. Eu passei por muitas coisas difíceis porque eu não tinha esse conhecimento que eu passo para ti hoje. Olha isso, gente, tá? De forma gratuita aqui no YouTube para você. Entendeu? Então, hoje eu facilito a tua vida porque eu não tive essa facilidade, né? Mas qualquer pessoa que seguir o que eu explico aqui vai transformar a sua vida. Obrigatoriamente vai. Então, se você quer saber tudo que eu fiz, tá tudo aqui em cada vídeo que eu coloco. Eu falo de coisas bem específicas, atitudes que eu tive quando aconteceu determinada situação. Eu fiz assim, assim, assim. E aí, com tudo isso, gente, que eu conto pra vocês aqui, com aquilo que eu acredito e aquilo que eu não acredito, tudo isso foi me trazendo no destino que eu queria, que eu tinha decidido há tantos anos atrás. Tá? E se eu tivesse esse conhecimento lá atrás, não teria demorado mais de 10 anos, entende? Teria sido muito mais rápido. Então, para você hoje vai ser muito mais fácil porque você tem esse conhecimento, você tem acesso a isso. Mas, gente, pega o meu exemplo, pega a minha história para te inspirar, porque eu vejo pessoas aqui que comentam assim: Su, eu sou empregada doméstica, eu ganho um salário baixo, eu não estudei. Como é que eu vou mudar minha vida? Su, pra ti é fácil falar isso aí. Já me disseram isso. Ah, Su, mas pra ti é muito fácil. Tu tá aí linda, maravilhosa, trabalhando aí bonitinha, né? Toda maquiada, toda de unha feita, né? Pra ti é fácil falar tudo que tu tá falando, né? Mas tem que ver o meu passado, tá? Porque eu não tinha unha feita, não, gente. Imagina que eu ia poder ir num salão fazer a unha. Nunca!
Gente, que eu ia fazer cabelo, fazer luzes no cabelo. Gente, eu nunca ia no salão naquela época, eu nem sabia o que que era um salão de beleza. Comprar uma roupa bonita. As minhas roupas, gente, eram assim, ó, rasgadas às vezes, porque eu não tinha uniforme, né, nas casas que eu trabalhava. Eu tinha que ir com a minha roupa, eu botava a mais velha que eu tinha. Às vezes estava meio assim, meio rasgadinha, né, sabe? Eu ia com aquela. Às vezes até meio descosturada, porque era o que eu tinha que ir com a roupa que eu tinha, tá, gente? Então imagina eu comprar roupa cara. Imagina eu comprar uma joia. Nunca que isso me passava pela cabeça naquela época. Eu sabia que aquilo estava num futuro, mas eu não conseguia ver aquilo como fazendo parte da minha realidade naquele momento, né? Nossa, gente, a minha vida era muito precária. Então, você não pode olhar só para o dia de hoje, que eu vivo hoje, para a minha realidade hoje. Você tem que olhar para aquilo que eu vivenciei no passado e que para chegar até aqui não foi do dia para a noite. Entende? Porque as coisas não são assim, gente, não é de uma hora para outra. Mas quando tu tem o conhecimento, tu facilita muito a tua vida. Então, o conhecimento tu tem aqui de graça no YouTube, é só olhar. Até esse momento, gente, que eu estou gravando esse vídeo, já tem mais de 100 vídeos aqui para você se inspirar, para você assistir, tá? Mais de 100 vídeos com conteúdos riquíssimos aqui para te ajudar a transformar a tua vida. Então, conhecimento tu tem disponível aqui, só precisa tomar uma decisão como eu tomei, né? Então, mesmo sem saber, eu fui criando meu personagem. Só que eu sempre colocava ele no futuro. Hoje nós entendemos que o personagem deve estar no presente. Então, ao invés de dizer eu vou fazer, hoje a gente utiliza eu faço, eu sou, eu tenho, né, no tempo presente, né? Então, aquilo que eu quero para o meu futuro, eu agora, né, que eu já visualizo para o futuro, eu não fico dizendo eu vou ter, eu vou fazer. Eu digo eu tenho, eu sou, eu faço. Tá? É assim que a gente vai criando com facilidade o nosso destino, o nosso futuro. Tá? Mas o que eu quero chamar a tua atenção realmente é que tudo começa com uma decisão e com a escolha do destino. Escolhe o que tu quer para tua vida. Te imagina, te visualiza como eu fazia mesmo sem saber, né? Eu visualizava aquela situação. Eu pensava um dia eu estarei na loja comprando esse tipo de louça, esse tipo de roupa de cama, porque eram coisas que eu não tinha, né? Eram coisas caras, né, gente? Um dia eu vou também fazer os passeios que essa pessoa faz. Um dia eu vou ali, né? Eu me visualizava naquilo ali, em estar fazendo aqueles passeios ou almoçando no restaurante, que para mim aquilo naquela época, almoçar no restaurante era uma coisa inviável. Imagina. Hoje é uma coisa tão corriqueira que a gente nem, né, não dá importância para isso, né? Mas naquela época, gente, era muito difícil. Era uma coisa muito difícil. Então, assim, eu andava, gente. Nossa, eu digo assim, se vocês me conhecessem naquela época, você nem iria prestar atenção em mim. Você ia pensar quem é essa pobre coitada, né? O que essa mulher tá fazendo aqui? Porque realmente, tá, gente? Eu era uma pessoa assim, eu tava bastante acima do peso, muito acima do peso, né? Por conta de um problema de saúde que eu tinha, tá? Enfim, meu cabelo era horrível, não era um cabelo assim bem cuidado como eu tenho hoje. A unha, eu nunca fazia minha unha, nunca tinha um esmalte na minha unha, eu não usava maquiagem, eu não tinha joias, não tinha roupas bonitas. Imagina, gente, era uma vida totalmente diferente, tá? Então tudo é uma questão de decidir o papel que tu quer fazer, decidir o teu destino e seguir aquilo que eu falo aqui, gente. Faz as coisas como eu fui fazendo, para tu chegar no destino que de fato tu deseja. Tá? Então, o meu conhecimento hoje facilita a tua vida, tá bom? Gente, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aí de alguma forma, tenha te inspirado um pouquinho, e eu vou trazendo outros fatos da minha vida para você entender quem eu fui, quem eu sou e quem ainda eu serei. Tá, gente? Tá bom, meus queridos? Muito obrigada pela atenção. E eu vejo vocês, hein, no próximo vídeo eu quero te ver aqui.